Dando início, então, às atividades para a primeira palestra com o tema Sistema Plantio Direto de Hortaliças. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Ícaro Peter. Início das atividades profissionais atuando no litoral norte de São Paulo, com viveiro de mudas florestais nativas e recuperação de áreas degradadas. Efetivado como servidor público da prefeitura local, além de trabalhar com agricultores familiares e comunidades tradicionais. Posteriormente, passagem pelo estado do Rio Grande do Sul, com a produção de arroz irrigado, também como servidor público efetivado no IRGA, atuando com a produção do grão e em processos de certificação de campos de produção e análises de sementes de arroz em laboratório oficial do Instituto. Atualmente atua no IDR Paraná, também como servidor público efetivo na municipalidade de Almirante Tamandaré, desenvolvendo maior atenção no trabalho com produtores familiares da olericultura, suas organizações e em projetos mais específicos, como a produção orgânica e o sistema plantio direto de hortaliças. Com vocês, então, o engenheiro agrônomo Ícaro Peter. Bom dia, tudo bem? Fiquei com medo aqui, cheguei no horário, né? Não tinha duas pessoas, achei que eu ia falar para um auditório vazio, mas é isso, brincando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá legal. Vamos falar sobre essa proposta, né, do plantio direto de hortaliças, essa sigla estranha, né? Às vezes o pessoal embrulha as letras, né? SPDH. Vamos seguir então. A primeira provocação que eu faço, né, essa proposta de plantio, plantar de forma direta as hortaliças, ela é uma coisa nova, né? E se ela se reduz apenas a aplicar algumas técnicas, vamos tentar discutir que, na nossa opinião, é um pouco mais além do que isso, né? Esse folder que eu peguei aqui, de 2009, eu estava no CPRA no final de julho, num treinamento, ali em Pinhais, né? Esse folder me chamou a atenção, estava lá disponível para retirar, ele é datado de 2009, do 2º Congresso Latino-Americano de Agroecologia, 6º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Aconteceu aqui em Curitiba. Para a gente manejar a fertilidade de sistemas orgânicos, já que a gente está aqui na produção de orgânicos, né? Esse folder diz respeito a isso. Algumas práticas indicadas para melhorar a fertilidade dos solos. Eu acho que o colega Lucas vai falar mais, né, Lucas? Na sequência. Ele sugere ali, então, a adoção do sistema plantio direto. E o que ele recomenda para viabilizar o plantio direto e controle de plantas espontâneas? Ele traz uma série de técnicas aqui, né? Escolher áreas boas para iniciar, né? Utilizar práticas que evitem a ressemeadura de invasoras, produzir boa quantidade de palha, isso aqui é fundamental. Usar espécies de efeito alelopático, realizar o plantio em épocas adequadas, antecipando para vencer a concorrência com invasoras, valer-se de máquinas que permitam um bom corte da palha, isso é fundamental, maquinário, né? Evitar períodos de pousio, isso aqui o pessoal da produção de hortaliças na nossa região peca às vezes, né? Promovendo grande ressemeadura de plantas espontâneas, né? Infestando muitas áreas, né? Usar a capina manual, empregar rotação de culturas, fundamental. Então vocês vejam, esse folder é 2009, nós estamos em 2022, isso aqui vem de muito mais tempo, né, essa discussão. Então, o grande mérito da gente ter esse livro lançado, acho que foi em 2019, se não estou enganando, ou 2018, acho que foi 2018. Ele não é de uma instituição só. Quando me foi apresentado o plantio direto de hortaliças, é quando eu entrei na Emater, em 2018, no treinamento que a gente teve, né? E fiquei surpreso de saber que ele era tão fortemente puxado pelo pessoal de Santa Catarina, né? Pela Epagre, principalmente, pela UFSC, né? Sendo que eu sou formado na UFSC, então eu não dei importância quando graduando, né? Naquela instituição a esse movimento. E aí um dos palestrantes daquele curso que a gente fez falou que o SPDH era um movimento. Eu achei estranho aquilo, né? Para mim se reduzia só a técnicas, né? Mas é justamente essa provocação que eu faço antes de começar a minha palestra mesmo. O que você acha que é o SPDH, né?
Nesse livro está disponível em PDF na internet, vocês podem baixar no site da Epagre, tá? Ele traz um pouco mais de discussão, não é apenas aplicar algumas técnicas, né, algum passo a passo, tá? No início do livro eles falam o conjunto de colaboradores, de geradores do conhecimento, né? É bacana que ele fala então todas as pessoas que estão envolvidas na redação do livro e desse movimento, então da Epagre, da UFSC, da UDESC, de outras universidades, Federal de Santa Maria, do Espírito Santo, enfim, tem um monte de gente ali, tem da Universidade da Califórnia, e é bacana que ele dá um espaço para nomear os lavoureiros de Santa Catarina que participaram na geração do conhecimento durante os 20, 25 anos, estão nomeados ali no livro, né? Então, agora eu entendo por que aquele palestrante falou que o SPDH era um movimento, né? Tá bom? Então pensem o que você achou que era o SPDH antes da gente começar a conversar, né? Se ele tem princípios, se tem objetivos, as técnicas, quais os benefícios que vão promover para a produção de hortaliças e as dificuldades, né? Vamos tentar tratar disso. Quando o colega Rafael me pediu para fazer essa palestra, né, o nosso coordenador, um dos argumentos que ele me disse: Ícaro, você já tem as palestras prontas. Eu falei, tenho, mas eu acho que eu vou fazer tudo diferente. Porque as palestras que eu fazia antes, eu falava das técnicas, dos princípios, tal, mas não deixava um passo a passo. Né, o pessoal quer saber, eu quero fazer o SPDH, eu quero começar numa área. Como é que eu faço? Daí eu pecava nisso. E não falava, né? Ou falava muito rápido. Então eu resolvi inverter. Eu vou falar primeiro um passo a passo, depois a gente conversa de forma mais profunda qual que é a proposta, né? Então, se eu vou começar o SPDH em alguma área, a primeira coisa que eu tenho que providenciar, análise química e física do solo, preferencialmente em 2 camadas, 0 a 10 centímetros e 10 a 20, de forma separada, né? E fazer bem completa, com micronutrientes, boro, tudo, né? Tudo que tem direito. Vai ficar um pouquinho caro, mas vale a pena, tá? Principalmente se a área é muito trabalhada já na forma convencional da produção de hortaliças, né? A gente vê, isso aqui é a batata, né? Nas análises que a gente pega ali no nosso município, que aparecem no escritório, se a área é manejada no sistema convencional por muitos anos, muito tempo, uma grande concentração de nutrientes de 0 a 10 e 10 a 20, que é pertinho, né? Que a raiz explora, 10 a 20, ela está bem diferente. Então a gente faz essa provocação. Saber essas diferenças aí, corrigir, né? O solo, depois eu vou falar das correções ali embaixo, de forma diferenciada. A gente vai promover uma análise de qualidade do solo, abrir trincheira. Não sei se você vai falar, Lucas, depois, alguma coisa. Mas é fundamental. Isso eu pequei em algumas áreas, nas primeiras áreas que eu fui fazer com o pessoal lá de Almirante, deixei de fazer, né? Isso é fundamental para trabalhar a ideia do sistema com o produtor. Providenciar as correções, então, né, de calagem, com calcário, com fósforo, potássio, esterco, composto orgânico, no perfil de solo, né? Isso é fundamental. Se a gente nunca mais vai revolver o solo, né, vamos fazer as correções necessárias, correto? Se houver, aí na análise qualitativa do solo, né, se a gente verificar camadas compactadas, a gente precisa promover a descompactação caso exista o problema, né? Seguindo, é o último preparo da área, a gente vai fazer a semeadura das plantas de cobertura. E não vamos esquecer de adubar e irrigar as plantas de cobertura. As melhores áreas que a gente começou lá foram as áreas que o produtor irrigou. Como assim, Ícaro? Irrigar a planta de cobertura? Vamos contar só com o São Pedro, só com a chuva, né? Mas isso não é o correto. E depois, se a gente pegar um planejamento da propriedade, você não consegue mais ficar só contando com a chuva, né? Você tem que jogar a semente no chão, ela tem que germinar no mesmo dia, né? De preferência, para você ganhar tempo, né? E adubar, a gente não está jogando adubo fora quando coloca adubação na planta de cobertura. Aquilo vai ficar no sistema, né? Melhorar a fertilidade do sistema. Para a gente ter uma boa quantidade de palha, precisamos adubar com planta de cobertura. A gente vai fazer a rolagem dessa planta, né, no momento adequado, com o equipamento adequado.
né? Muitos produtores começam sem equipamento. Eu digo, cara, você vai se dar mal, né? Então, atenção aos equipamentos. Plantio da hortaliça no mesmo dia da rolagem, abandonar o herbicida já. As melhores áreas que a gente acompanhou de SPDH foram a que o produtor abandonou o herbicida no primeiro momento. As áreas que foram manejadas com herbicida por causa do medo meu, como técnico, ou do produtor também, foram as áreas que mais rapidamente se infestaram com as plantas espontâneas na sequência. Tá? A palha some mais rapidamente do sistema. A gente vai mostrar um exemplo bem bacana aí, da melhor área que a gente acompanhou, que foi abandonado o herbicida no primeiro momento. Nutrir as plantas, nutrir bem as plantas, né, as hortaliças, né? A gente vai falar um pouco disso com mais detalhe, baseado na taxa diária de absorção de nutrientes, essa TDA, essa nova sigla aí, né? E a gente vai ajustar essa TDA. Vamos daí trabalhar com reservas de solo, observar o clima e sinais de planta, tá bom? O último passo a passo. Bom, Ícaro, a gente fez ali a palhada, plantamos a hortaliça, né? O que a gente faz na sequência? Tem algumas opções aqui, né? A gente pode fazer a sobressemeadura de outra cobertura, mesmo sem ter terminado de colher a hortaliça. A gente vai fazer isso a lanço, né? É difícil entrar com máquina nessa situação. Uma área que a gente acompanhou era consórcio, vai ter a foto ali, de almeirão, pão de açúcar com repolho. O produtor colheu o almeirão, o repolho ainda estava por colher e ele semeou centeio em cima do repolho. Então ele já ganhou tempo, né? Estava produzindo já a próxima cobertura com o repolho ainda por colher. Outra opção, a nova hortaliça. Bom, a gente terminou de colher a hortaliça anterior, então a gente vai fazer um outro plantio de hortaliça em cima daquela palha, porque ela ainda está persistindo ali. Tem uma boa camada de palha, né? Então a gente pode aproveitar por mais ciclos de hortaliça a mesma palhada. Então a gente não faz aquele lanço de antes, né? A sobressemeadura. Ou a gente faz sobressemeadura após o ciclo da hortaliça também, né? Colheu a primeira. Vamos fazer então a sobressemeadura da próxima cobertura. Aí a gente vai trabalhar com sistema de lanço. Vamos usar uma máquina, uma semeadora. O que eu digo sobre isso? Muito cuidado, né? Sobressemeadura, às vezes a gente deu mal lá, mesmo usando uma quantidade, o dobro da quantidade, ou até o triplo da quantidade de sementes da próxima cobertura, e não veio bem, porque a camada de palha da anterior ainda estava boa, muito sombreamento, ou não existia um bom contato solo-semente, né? Então, às vezes é fundamental aí ter um equipamento para fazer a semeadura da próxima cobertura, né? Beleza? E por fim, a gente não revolve mais a área total, né? Alguns produtores escutavam, não sei se eu era um professor ruim, né? Toda a minha palestra, a gente trabalhava com ele. Aí acabou o ciclo da hortaliça, ele queria mexer tudo de novo. Não, então tu não entendeu o que é plantio direto, né, cara? Bom, não é mais pra gente revolver. Beleza? Feito isso, doutores e doutoras, o passo a passo é tudo. Acabei o meu passo a passo. Vocês querem que eu volte? Alguém se perdeu, não? Não, né? É bem tranquilo, não é difícil. Mas aí aquela provocação que eu fiz no começo, plantio de hortaliças, a gente fez, o SPDH, mas isso seria tudo, né? E se existe uma diferença, o pessoal do movimento do SPDH diz que existe uma diferença entre o plantio direto convencional e o SPDH, a proposta aí. Vamos tentar trabalhar essas provocações deles aí, tá? Talvez o Lucas fale melhor disso, mas se lembre daquela, só para não fugir bem o assunto, né? O segundo passo do meu passo a passo é a avaliação da qualidade do solo. A gente vai abrir uma trincheira, de preferência com pelo menos meio metro de profundidade, 60 centímetros ou meio metro de comprimento, de largura também é a mesma coisa. Vamos fazer uma série de avaliações, atividade biológica, matéria orgânica, enraizamento, estrutura, compactação, erosão, acho que tem mais 2 itens aqui. Depois a gente faz um gráfico de radar aqui, ó, notas ruins mais perto do centro, do zero, né, e notas mais boas próximo à extremidade. No final a gente tem um gráfico, ó, tem um comparativo, a floresta,
pastoreio racional voazão, esse exemplo qualquer que eu peguei, pomar, né? Pastoreio racional com vegetação arbórea. Os sistemas mais complexos tendem a ter um gráfico mais para fora, né? E os mais pobres, simplificados, um desenho mais para dentro. Isso ajuda a gente a visualizar o que está acontecendo no solo. E é legal que essa metodologia de abrir a trincheira, ela é coletiva, né? Pega um conjunto de produtores ali da comunidade e a gente vai fazer todo mundo junto, um questionário, como é que você acha que está o enraizamento, a compactação, e aí sai um trabalho bem bacana. Mas é fundamental, é um passo fundamental para a gente fazer bem feito o SPDH, a proposta, tá bom? Isso aqui eu peguei do livro da EPAGRE. O Júlio apresentou uma coisa parecida, né, ontem, uma imagem semelhante, e aí o pessoal colocou como uma ruptura aqui, né, entre o plantio direto, que eles chamam de convencional. Aqui está o sistema convencional, né, o mais pobre em complexidade. Plantio direto convencional, plantio direto mais adubo verde e uma ruptura, né. A gente evolui para uma coisa mais complexa ainda, que é o SPDH. E a gente tem que evoluir para se ficar mais complexo ainda, né? A gente tem que chegar o SPDH com pastoreio racional voazã, depois colocar mais complexidade ainda, chegando ao sistema agroflorestal, né? Esse é o grande desafio, né? Já é desafiador colocar animais no sistema de produção de hortaliças, né? Na rotação. Quem sabe chegar na agrofloresta é muito mais complexo, beleza? Então, feito o passo a passo, vamos tentar resgatar o que o pessoal da EPAGRE, aliás, do movimento do SPDH, coloca como princípio norteador da proposta, né? É uma construção coletiva da transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Tem colegas do IDR que substituíram essa palavrinha aqui, agroecológica, por sustentável. Achei um eufemismo, né? Muito violento. Por que trocar? Está com medo de quê? Né? De repente, como é uma proposta para trabalhar com transição para o pessoal da agricultura convencional, né? De repente o pessoal ficaria assustado quando visse essa palavra agroecológico, né? Eu já faço uma provocação bem diferente. Aqui a minha provocação, né? Um bom produtor convencional é um bom agroecologista. Fica bem estranha essa frase, né? Mas ela não é do ponto de vista, vamos dizer, até da militância ou coisa do tipo, né? Mas se o produtor convencional, e isso está cada vez mais acontecendo, se apropriar do conhecimento e das propostas da agroecologia e aplicar na sua propriedade, né? Mesmo que continue usando agrotóxicos e o sistema convencional, ele vai melhorar a sua produção, né? Isso está cada vez mais acontecendo, o pessoal da convencional está se apropriando, as empresas de assistência técnica estão se apropriando de conhecimentos muito bacanas gerados aí pela agroecologia e estão aplicando nas propriedades, né? Tá bom? Então, fica a provocação. Não vejo motivo nenhum para trocar essa palavra agroecologia por sustentável. Tá? Objetivos: diminuir ou eliminar o uso de agrotóxicos e adubos altamente solúveis. Isso é bem tranquilo, né? Diminuir a dependência de insumos externos e os custos de produção. Bem tranquilo também, isso é um objetivo bem claro da proposta. E manter e aumentar a produtividade dos cultivos. Ontem o colega Júlio falou que talvez possa haver na transição de sistemas, né, para a produção orgânica, uma quebra de produtividade. Também não se iludam que a proposta do plantio direto também não possa gerar uma quebra de produtividade em alguns momentos, né? Em algumas situações, em algumas culturas, pode gerar sim. Mas a gente vai apresentar exemplos aqui de que a produção, várias propostas aí foram superiores já nos primeiros anos ao plantio convencional, em produtividade, né? Beleza isso? Eixos políticos sociais.
tem colegas que tiram isso aqui da apresentação, eu não vou tirar, e eu acho que é fundamental. Esse daqui, de repente, é o slide, a lâmina mais importante de toda a minha palestra, né? Que quando a gente vai praticar uma proposta igual ao SPDH, essa prática tem que ser uma decisão consciente de que ele está fazendo uma coisa diferente e fundamental para a sua produção, tá bom? A gente vai falar aqui, depois daquele treinamento de 2018 que eu tive, né, com os colegas, e tentamos aplicar em algumas propriedades, algumas lavouras, né, que a gente acompanhou. Não tenho nada consolidado no meu município de plantio direto de hortaliças, depois de 4 anos de trabalho, né? E a minha avaliação é porque quando o pessoal escutou as minhas palestras, eles se atentaram só a 1 ou 2 itens que eu falei. Olha, você vai reduzir a sua capina, você vai reduzir a adubação, né? Você vai reduzir mão de obra. Então, de repente, se encantaram com essas provocações, né? E não se atentaram ao todo da proposta, né? Então, a minha avaliação é que a decisão não foi 100% consciente em praticar o SPDH, né? Ela foi muito segmentada, né? Dizemos assim. A gente tem que trabalhar com a organização dos agricultores, né? Tem que ser uma proposta coletiva. Você lembra que eu falei do princípio norteador? Uma proposta coletiva de transição para a agroecologia. Se não for com organização de forma coletiva, o negócio não vai para frente e não vai se consolidar. Essa é a minha avaliação, né? Valorização da qualidade de vida dos agricultores e consumidores. Isso aí é bem tranquilo, né? Tem uma proposta para a gente reduzir, pensando só no uso de agrotóxicos, né? A gente está melhorando a qualidade de vida de todos os envolvidos, produtores, trabalhadores rurais, consumidores do alimento, né? Então, só para revisar, falei do princípio norteador, dos objetivos, bem tranquilo, 3 eixos políticos, sociais, fundamentais para a gente fazer bem feito a proposta, né? E agora os eixos técnicos científicos também são só 6, bem tranquilos, e facilitam a gente entender por que o SPDH é uma ferramenta bacana. E é o que geralmente o técnico, na posição de técnico, né, natural, o agrônomo, o técnico agrícola, ele vai se atentar primeiro, né, de repente. E esquece as outras que eu falei, que eu acho que são as mais importantes de toda a minha palestra. Mas o primeiro deles é o mais importante, né? Promoção da saúde para as plantas, otimizando situações de conforto nos agroecossistemas. Talvez ainda seja estranho para algumas pessoas falar saúde de plantas, né? Para mim até pouco tempo era, né? A gente tem que talvez ser sensibilizado, sim, né? Para isso, né? De planta também tem saúde, né? Não é só os animais, né? Não é só nós, seres humanos. E o que seriam essas situações de conforto? Vamos trabalhar um pouquinho mais adiante na palestra. Por que o SPDH ele promove situações de melhor conforto para as plantinhas, né? E por que esse conforto vai gerar mais saúde? Tá bom? Pensem também nos estresses, né? Eu estou falando meio baixo aqui. Tá. Nos estresses que a plantinha passa na lavoura, né? Eles têm mais ou menos intensidade numa proposta convencional de trabalhar hortaliças ou no SPDH? Aonde que o estresse dura mais tempo, né? Com qual frequência ele ocorre na lavoura convencional, manejada convencional ou no SPDH? E a combinação desses estresses, né? Tá bom? Essa figurinha eu roubei do Júlio, das palestras dele, e a provocação é se isso aí é sustentável, né? É uma plantinha de tomate ali, é altamente independente do ser humano, né, do lavoureiro, para produzir. E essa aqui é uma provocação que eu tenho lá do meu município, é uma lavoura de tomate,
de um produtor convencional, ceazeiro, ele vende aqui no Ceasa, eu faço a declaração de produção para ele. E o que você acha, Lucas? Tá boa essa lavoura aí, não? É o comum, né? Ela está estressada? Não há uma situação de conforto? Elas estão saudáveis, essas plantinhas? Não? Acho que não, né? Mas é legal que eu fiz essa provocação para esse produtor. Era uma lavoura do lado que ele tinha pimentão. E elas estavam bem pequenininhas aí nas mudas, né? E ela já tinha passado 30 dias. E ele me perguntou, poxa, Ícaro, aquela lavoura ali de pimentão não está indo para frente. Está patinando. Eu olhei para o solo, né? Estava uma situação parecida com essa aqui, eu já meio abatumado, vamos dizer assim, tá? Meio compactado, né? Tem erosão também, isso aqui é meio declivoso, um pouquinho, não muito. Mas escorreu bastante solo aqui para baixo, né? A presença de doenças aqui ó, já na metade da saia da planta, né? Da parte de baixo. Aí quando ele me mostrou aquela lavoura de pimentão, eu perguntei para ele, você acha que essas plantas estão confortáveis? Falei bem assim, né? Aí ele parou assim, como assim confortável? Ele não falou isso, ele baixou a cabeça assim, sabe? E ficou pensando. Fiz o cara pensar, né, um pouco. E aí ele, no final, passou uns 30 segundos, ele balançou a cabeça, sim, estão sim. Bom, aí já não consigo mais conversar com você, né? Se você está dizendo que essas plantas estão bem, estão confortáveis aí nessa situação de planejo convencional, não consigo mais argumentar com você. Então, guardei com carinho essa fotografia desse produtor aí. Na minha opinião, não tem saúde de solo aqui. Se não tem saúde de solo, não tem saúde de solo também, né? Falei que talvez para alguns técnicos, algumas pessoas é estranho falar em saúde de plantas, né? Não é mais esquisito ainda falar em saúde de solo? Né? Como assim o solo tem saúde? O solo tem que ter saúde, né? Então, se não tem saúde de solo, não tem saúde de planta, não tem saúde do ser humano, não tem saúde do produtor, não tem saúde do trabalhador rural e muito menos de quem vai consumir esse produto. Altamente dependente de agrotóxicos, né? E com certeza com resíduos, não vou dizer se superiores aos limites toleráveis, né? Mas possui resíduos. Eu quero me alimentar sem resíduos de agrotóxicos, preferencialmente, né? Talvez a gente consiga isso um dia, 100%. Tanto é que a gente está num encontro de produção orgânica, né? Vamos tentar chegar lá a esse ponto. Então, o colega Lucas disse que aqui não tem conforto de plantas, então temos uma situação de estresse, né? E aí aquilo que eu falei, da duração, da intensidade, da frequência e da combinação de estresses, né? Essa lavoura, ela até pode produzir bem satisfatório, sei lá, 250 caixas por milheiro aí de plantas, a campo aberto, né? Para uma situação assim, uma produção até razoável, mas altamente dependente. Eu volto naquela figurinha ali, né? Beleza, então a gente venceu o principal eixo técnico-científico da proposta, promover saúde de plantas, né? Essa aqui foi uma das primeiras lavouras que eu visitei em Almirante Tamandaré, quando eu entrei no trabalho em 2018, na Emater. Me chamou bastante atenção porque é uma área declivosa, preparada da forma convencional, tem muitas pedras já expostas, né? O cara trabalha dessa forma há muito tempo, ocorreu já muito processo erosivo de solo, né? E aqui tem uma lavoura de tomate. Beleza? Está ali o gotejo, nesse deserto verde. A plantinha, isso aqui talvez até não está tanto, mas tem, ó, falta de comida já no topinho dela. É natural que exista uma diferença de cor, a gente vai falar disso, mas não de forma tão acentuada e tão cedo na vida da plantinha, né? Olha o solo aqui, eu tinha passado um período de chuvas, né? E machucava até o pé a caminhar, sabe? Eu estava com uma bota até meio forte, tudo, machucava o pé. Parecia que estava caminhando num concretão, né? Um outro produtor também, ceazeiro, e que, pasmem, estava fazendo o SPDH comigo, né? Em um outro pedaço, começando. Olha, evidenciado bastante processos erosivos, com a irrigação ali, abobrinha. Difícil trabalhar numa situação assim. Esses não são ceazeiros, é uma família que produz alface, vende em vários mercados aqui de Curitiba. O pai deles já trabalha mais de 50 anos com isso. Esse solo aqui é um barranco, do lado não dá para ver, não tirei bem a foto, mas já baixou, sei lá, 30, 50 centímetros, os filhos me falaram.
que o solo sumiu, né? Foi para onde? Isso aqui foi só depois de uma chuva só, uma chuva meio forte, eu acho que deu uns, sei lá, não lembro bem, uns 30 milímetros numa hora, uma pancadona, né? Fez umas vossoroquinhas ali. Eu me pergunto, será que precisa produzir alface desse jeito? Não precisa, né? Aqui embaixo é uma provocação que a gente fez com eles. Estavam fazendo uma aveia. Depois, em cima dessa aveia, foi brócolis. A família gostou da proposta, mas não vai fazer o SPDH 100%. Não vai fazer o passo a passo. Mas eles já gostaram. Ícaro, pelo menos a gente vai fazer uma planta de cobertura no final do inverno para entrar no verão. E nós vamos fazer algumas hortaliças, não o alface, outras, né? Em cima da palhada, porque a gente viu que reduziu muito fortemente a erosão. Beleza, já é alguma coisa, né? Mas não vão fazer o plantio direto 100%. Então, a provocação que eu faço é se a gente está promovendo saúde de plantas numa situação assim, né? Só tirei foto de algumas aí, tem... Se caminhando depois de um dia de chuva, o pessoal brinca, o Ícaro sai na chuva, né? Com o carro aí para fazer uns vídeos aí só para ver desgraça, né? É bem fácil. Então, o segundo eixo técnico-científico, nutrição adequada de plantas. Essa aqui é uma foto da Epagre, está em todas as apresentações deles. Punhadão aqui de ureia cloretada, sei lá para quê, um pepino aqui. Essa aqui também é deles. Eu vi isso aqui em Santa Catarina muito quando eu era estudante. Um punhadão ali de ureia cloretada. Esse aqui é de Almirante Tamandaré, uma área convencional de tomate. Um punhadaço aqui de fósforo. Né? Adianta fazer a nutrição desse jeito, né? Adubação desse jeito aí? Será que é econômico? Talvez isso aqui foi numa situação de luxo, né? Em 2018 o preço do adubo não estava tão caro que nem hoje, né? Eu acho que os caras não fazem mais isso. Mas vamos lá, eu acho bacana que eles colocam na proposta deles ali avanços em nutrição, promovendo saúde de plantas com nutrição da TDA ajustada. Você lembra que saúde de plantas não se reduz a adubar, né, a nutrir, né, não se reduz apenas à nutrição. Mas se a gente vai trabalhar bem esse eixo técnico-científico da proposta, a gente tem que nutrir bem as plantas com a TDA ajustada, e para fazer isso a gente tem que olhar clima, solo, nutrientes no solo e sinais de planta. Essa aqui é uma figura com acúmulo de nutrientes ao longo da vida de uma planta de brássica, brócolis, né? Você veja aqui, ó, 21 dias, 4% de tudo que ela vai absorver ao longo da vida dela, peso, sei lá, não interessa, nutrientes, né? 21 dias, ó, só 4%. Adianta fazer isso aqui, antes de 21 dias, né? Se ela vai absorver só 4% em 21 dias? Acho que não, né? 50 dias, ó, mais de 50% da vida ainda só está em 1/3 de peso que ela vai absorver. Então, no terço final de vida, ela vai absorver os outros 2/3. Então, é aqui que a gente tem que adubar forte, né? Opa, ficou tampado ali, mas que desgraça. Era para ser transparente. Mas aqui, ó, esse é um produtor de chuchu. O Hugo conhece, lá de Almirante Tamandaré. O fósforo aqui estava em 90, o potássio estava em quase 1, saturação de bases acima de 85. Então, a gente já fez o dever de casa. Para a gente fazer a nutrição com a TDA ajustada, né? Eu vou falar de novo o que é a TDA. Isso aqui é só de acúmulo, né? O que a planta acumula, em quanto tempo, né? Depois de quanto tempo. Mas a Epagre fez como pesquisa, e outras instituições também fazem, a taxa diária de absorção de nutrientes, ela forma uma curva, né? E você vê... Sim. Certo. Beleza, obrigado pelo complemento. É isso mesmo. Mas voltando aqui, a taxa diária de absorção de nutrientes, eles formam uns gráficos, né, de absorção. É uma pena que eu não coloquei aqui.
E aí a gente vai ajustar elas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer como é que está o solo. Beleza. Essa aqui é uma área de produção de chuchu de muitos anos. Adubo muito fortemente com fósforo todo ano. Então o fósforo está muito alto, tal. Beleza? Então a gente já tem um primeiro norte para ajustar isso. Vamos olhar as plantas. Tem que olhar os sinais de planta também. Esse couve-flor, vamos perguntar para o Lucas de novo. Você está perto de mim? Eu tenho que perguntar para você. Tá bom essa planta aqui de couve-flor? É preciso de adubo ou ela está exagerado? Está exagerado? Exatamente. Então, brincadeira com o Lucas aqui, ela está um pouco mais verde do que devia. As folhas estão mais grandes do que devia. E estão mais molengas do que devia. Né? Então, houve um excesso aí. Né? Agora eu acho que o colega aqui da apresentação vai ter que me ajudar. Você vai ter que fechar e abrir de novo, amigo. Então a gente viu ali deixa eu voltar aqui. Não está aparecendo. Fecha de novo, por favor. Não tem mais nada aí? Tá. Tranquilo, deixa ali na próxima então. Aí. Então, pessoal, deu um bug aqui na minha apresentação, mas é o seguinte, a gente viu como é que está o solo. A gente viu os sinais de planta. E aí a gente vai, na sequência era o clima. Né? E aí tinha um exemplo ali de uma proposta de adubação para tomate, aí já no sistema convencional, né, que a gente pode trabalhar no orgânico também a ideia, que eu não vi ainda em outro manual de recomendação de adubação. Era como chama aquilo na botânica, que você vai selecionando assim as famílias? É uma grade? Não, né? Chave de identificação, né? Tem uma chave para a gente tomar a decisão de adubar ou não, de quanto adubar, aumentar ou não, deixar de adubar naquela semana. Então eles já têm a tabela TDA do tomate. Eles sabem que naquela semana eles têm que botar tanto de adubo. E ir subindo conforme a idade das plantas, a evolução de número de frutos, aumentar peso de fruto, né? Então eles já têm a TDA, já têm a proposta de tabela semanal de fertirrigação do tomate. E aí a primeira pergunta da chave ali, se está tempo de temperatura alta, preferencial do tomate, 25, 28 graus, e se está sol, se tem diferença de cor da parte superior, do terço superior da planta com os 2 terços inferior, e se tem fruto ou não. Né? Então, se está tudo ótimo, tempo bom, ensolarado, temperatura alta, tem uma diferença de cor boa, a planta está bombando, o que eles falam, né? Então ela vai absorver bem. Então você pode colocar a quantia que foi proposta na tabela ou aumentar em 50%. Tá? Porque está tudo ótimo. Aí você vai para a parte de baixo da chave. Tem fruto. Aí não é para fazer o que está ou aumentar, é para aumentar em 30%. Porque tem fruto. E na sequência era se você não vê diferença de cor. Tem fruto, tal, temperatura boa, mas você não vê diferença de cor entre o terço superior e os 2 terços inferiores da planta de tomate. Nesse caso, não adube. Ou reduza 30%. Acho que era reduza 30%. Tá? Então, uma pena que não está projetado aqui, mas eu não vi em nenhum manual ainda de olericultura essa proposta. É a primeira vez que eu vi e a gente tem tentado aprender a fazer, né? Eu acho que é um esforço tanto dos produtores como o meu também como técnico aprender a fazer um manejo de adubação dessa forma, né, de nutrição, tá bom? Mas antes de terminar, mais um exemplo. Aí ele tem a parte na sequência era a terceiro item da chave, também do tomate e tal.
Temperatura baixa, 16, 18 graus, tempo nublado, sem diferença de cor. Não adube. Não adube. Por mais que aquela semana seja uma adubação bem forte que estava prevista na tabela, né? Não adube. Tá bom? E é isso. Aí só lembrando que a gente fazer saúde de planta não é só adubar, né? Não é só trabalhar nutrição. Tem muito mais coisa para a gente trabalhar. Mas uma coisa está fugindo. Por isso que é bom ter esses negócios aqui da tecnologia, né? A gente fica só olhando para lá e não esquece. Agora, de repente, esqueci de alguma coisa. Mas acho que não. Eixo técnico-científico, rotação de culturas e adubos verdes, incluindo animais no sistema. Isso é fundamental, né? Se lembra daquele folder lá de 2009, lá do Congresso Latino-Americano, que eu mostrei no início? Rotação de cultura, né? Isso não é novidade para ninguém, isso não é uma proposta inédita do SPDH, né? Tem que colocar adubo verde, esse conceito de adubo verde, né? Não é só planta de cobertura. Tem que ter animais no sistema. Essa aqui é uma família que a gente visitou em Angelina, Santa Catarina. É uma propriedade grande, isso que ele tem de vantagem, né? Ele pode fazer uma rotação bem legal. Tem muita coisa bacana. Aqui tem essa foto minha, tem milheta no primeiro plano, tem aqui mucuna preta. Aqui embaixo tem uma latada de chuchu. Isso dali é outra planta de cobertura, não lembro agora. Tem aqui pasto para os animais, tem aqui um pasto cercado dos animais que ele pode entrar com lavoura depois. Lá em cima tem palha seca, né, que ele ainda usa herbicidas, para receber hortaliça, ou já recebeu uma mudinha pequena, e ali em cima tem brócolis e couve-flor já em colheita. Então ele tem uma propriedade muito grande. A família Hoffman, de Angelina, passou no Globo Rural aí do 2020, eu acho. Foi na pandemia, foi durante a pandemia. Procurem lá, família Hoffman, Globo Rural, tem a história deles lá, bem bacana. Uma propriedade bem grande e tem possibilidade de rotação de cultura e incluir animal no sistema, né? O quarto eixo técnico-científico, revolvimento do solo restrito às linhas de plantio, berços de semeadura. O pessoal no nosso treinamento falou, olha, a gente pode parar de falar cova, né? Cova é lugar de defunto, né? Então, a gente fala agora berço de semeadura, onde vai o embrião, a sementinha, né? A mudinha. Esse aqui é bem legal, o Hugo acho que saiu daqui, mas é da família que ele conhece lá em Almirante. São 4 irmãos. A melhor área que a gente teve, sem manejo de herbicidas. O colega da Ipagre falou que isso aqui era uma chaminé. Inventaram uma chaminé. É um tubo de metálico, né? Tem 3 barras em U soldadas nele. Não é afiado para virar uma faca, né? É simplesmente a barra soldada ali, do jeito que veio da fábrica. E dentro do tubo tem concreto. Então ficou bem pesado. Não sei o peso, ainda não pesei. O pessoal já me perguntou qual que é o peso, não sei. E foi uma família bastante inventiva, né? Tudo eles que fizeram, né? Soldaram ali um disco de corte. Disco de corte tem que ter pelo menos 17 polegadas. Esse é o pessoal da Ipagre fala. E atrás inventaram uma botinha sulcadora, tá vendo ali? Essa botinha eu vou falar um pouco mal dela, que ela ficou muito curva, ela podia ser, na minha opinião, um pouco mais reta e com a base dela muito larga. Você está vendo que está aparecendo muito solo ali ainda, né? Então, qual que é a ideia? Esmagar bem, né? Sem cortar a palha, apenas dar uma macetada no talinho, interromper o fluxo de seiva. Se a gente só interrompe o fluxo ou deixa ele mais fraco, a planta fica verde mais tempo, a palhada vai durar mais tempo, né? Essa é a ideia. Corta para ter um norte, né, de plantio, para ficar mais organizado também, né? E a botinha a gente está dando uma escarificadinha só na linha, só no berço, né? Fica fácil de botar a mudinha ou a semente depois, né? Esse é o resultado, ficou muito bacana, uma das lavouras mais legais que a gente acompanhou. 5.000 plantas de abobrinha já em colheita aí, tá? Eles fizeram só uma roçada. Só uma roçada foi suficiente para manejar a aveia que voltou um pouco de ervilhaca, né? Aí foi assim, a história, milheto, na sequência aveia com ervilhaca em sobressemeadura, né? E veio muito bem. E daí um manejo com o rolo sem herbicida e o plantio das abobrinhas, tá? Não conheço esse cidadão, parece que ele é de Monte Castelo, em Santa Catarina, e sempre gostei muito dessa foto nas palestras do pessoal da Ipagre,
Porque o cara está levantando um tapetão aí de planta de cobertura, né, uma ervilhaca. E ó, tá só sulcado nas linhas de plantio. Eu falei, um dia eu vou fazer uma foto igual a desse cara aí. Ainda não deu certo. Um dia eu faço. Eixo técnico científico 5. Manejo dos adubos verdes e plantas espontâneas sem prejudicar a cultura, evoluindo para o plantio direto no verde. Rápido abandono do uso de herbicidas. Então, se a gente vai manejar, e aqui o pessoal fala ainda plantas espontâneas, aproveitar plantas espontâneas que nascem na nossa área. Né? A gente não vai nem semear uma planta de cobertura. Se vem um papuã bem ali, uma braquiária, dá para aproveitar de repente. Né? Ou até coisas mais loucas, mais misturadas lá, dá para usar. Vou mostrar uma outra foto ali que o pessoal usa a área de capoeira, assim, só que passa herbicida, né? E deixa um ano lá. Vira capoeira, o pessoal passa herbicida, esmaga e planta hortaliça. Mas a gente quer estimular que rapidamente, como eu falei, abandone o herbicida. Pelo menos é o primeiro agroquímico que sai das lavouras, é o herbicida com mais facilidade. Depende da área, né? Essa fotografia aqui, então, é para ilustrar. Isso aqui é uma lavoura que o pessoal acompanha lá na Santa Catarina, das apresentações da EPAGRE, né? Sempre muito democrático, sempre dizer, pode usar as nossas apresentações bem tranquilas. E eu acho que isso aqui é tiririca, né? Que está brotando depois de uma roçada. Aqui tem uns pés aqui, né? E eu conheço alguns produtores que teriam um infarto, né? Quando visse uma foto assim, né? Bah, meu Deus, como é que está produzindo tomate desse jeito aí? Mas, ó, tem algum problema aqui? Tem alguma doença? Tem diferença de cor muito grande ali? Acho que não, né? Esse é um produtor de almirante que a gente acompanhou. Se lembra que eu te falei que tinha que ter máquina, né? Senão a gente se dá mal no começo. Ele não tinha máquina, eu falei, vamos tentar conseguir emprestado? Não, vamos tentar fazer na mão, ele falou. Então, beleza. Isso aqui é um tambor vazio, então tem o peso só do corpo dele ali, né, fazendo força. E é um milheto que deu 20 toneladas de matéria seca por hectare. Mas está aí o resultado. Você lembra daquela lavoura que eu falei de repolho com almeirão? Esse produtor aí. Teve algum trabalho porque daí voltou muito milheto, porque não conseguiu macetar, né? Então ele fez muito roçada com uma foice depois que o milheto estava voltando demais. Mas colheu super bem o almeirão, colheu super bem o repolho. E antes de colher o repolho já tinha semeado o centeio. Em sobressemeadura, né? Também uma das primeiras lavouras que a gente acompanhou, eu tirei foto, milheto, mais de 40 toneladas de matéria seca por hectare. Para a nossa região aqui, que é fria, isso é bom, muito bom. A região oeste, mais quente do Paraná, isso aí é bem facinho de conseguir, né? Mas para nós foi uma lavoura bem bacana. O que o cara fez aqui? Irrigou e adubou bem a planta de cobertura, né? Ele manejou sem a máquina apropriada, com a grade fechada e tal, e ficou muito volumoso ainda o milheto. A gente colocou as plantas de couve-flor e repolho lá, couve-flor e brócolis, perdão, com uma matraca, né? Aquele negócio de abrir e fechar. E tirei a foto, mandei para um rapaz lá da EPAGRE. Cara, essa muda, foi a primeira lavoura, eu me assustei, né? Essa muda vai sair aí debaixo? Ele falou, sim, vai sair, fique tranquilo. Isso aqui é 12 dias depois, né? Então a palha desceu bem, né? Então a planta se fixou bem também. 12, 15 dias depois, segundo eles também, todo o potássio dessa palhada já está no solo. É o primeiro nutriente que sai da planta de cobertura, o potássio, já está tudo disponível lá. Beleza? Então, a gente manejou os adubos verdes aqui, as plantas de cobertura, sem prejudicar a cultura econômica. E tentamos, essa área aqui do Adilson, né, também foi sem uso de herbicida. Eu já esgotei meu tempo, mas já estou terminando. Eixos técnicos científicos, é o sexto, é o último, é produção mínima de 10 toneladas de matéria seca por hectare por ano. É fundamental, essa é uma das principais diferenças, umas provocações do movimento, né, que a gente fala em contraponto ao plantio direto convencional, que o pessoal lá está falando que pode ser uma quantidade um pouco menor de matéria seca, né, por hectare por ano. A gente está provocando que é no mínimo 10. E as áreas que eu acompanhei, aquela área ali essa aqui, né, era 40, essa daqui foi 20, essa aqui da família Gabardo foi 20 toneladas de matéria seca, só com o milheto. Tá bom?
Então aqui eles estão rolando o milheto, ó, com aquele rolo, e depois botaram a aveia com ervilhaca em sobre semeadura, só jogar por cima. E nasceu tudo, tá? Então ficou, ó, abaixo da planta de aveia, ainda estava o milheto ali, a palha do milheto ali. Beleza? E a produção de abobrinha na sequência. Então, para não concluir, desafios. A gente realmente está fazendo agroecologia? Se a nossa proposta realmente é coletiva, a gente se esqueceu dos eixos políticos sociais ou a gente vai dar atenção para isso? Para mim, isso aqui é o mais importante de toda a minha palestra. Não é nem as práticas, o passo a passo, a técnica, isso aí é dominado já. Acho que isso aqui é o mais importante. Se é agroecológico mesmo, se a gente quer chegar à agroecologia, se é coletivo, e esses jeitos aqui. Mas quanto à técnica, não vamos esquecer das máquinas, dos equipamentos, é fundamental. Somos agora cultivadores de plantas de cobertura e adubos verdes, né? O produtor não tem hábito, não sabe plantar essas coisas, ele é produtor de hortaliça, né? E agora ele vai produzir outra coisa também. A gente tem que planejar e concretizar a reorganização das propriedades, fica tudo diferente. A gente tem que nutrir bem, já que a gente está no encontro de produção orgânica, né? O SPDO, já mudei a sigla, né? Tanto faz a sigla. É Sistema Plantio Direto Orgânico. Como é que a gente faz? Eu dei exemplo ali do tomate com adubação fertirrigado, né? Do convencional, né? Mas e no orgânico, como é que a gente vai fazer? Incluir animais no sistema é um grande desafio, né? E evoluir ainda mais para a complexidade que é o SAFs. Então, isso aqui eu copiei do livro, já que estamos num encontro de produção orgânica, eu queria chamar a atenção para isso, né? Adubos orgânicos no SPDO. Primeiro ponto, adubação orgânica e produtividade das culturas. Alguém duvida que adubação orgânica funciona? Acho que não, né? Adubos orgânicos hoje disponíveis são bons, fazem produzir, ponto. Ponto 2, adubação orgânica e atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Melhora? Melhora. Física, química e biológica do solo. Coisa que a adubação convencional não consegue fazer, né? Adubação química, certo? A adubação orgânica a gente vai conseguir isso. Ponto 3. Como é que a gente então recomenda a adubação orgânica no SPDO? Aí eles põem algumas questões ali para a gente refletir, né? E que até hoje eu não sei responder muito bem, né? O colega Júlio sofre comigo, eu estou toda hora incomodando ele. Questão 1. Como realizar a adubação orgânica com vistas a atender à demanda das culturas e promover saúde de plantas? Então eu tenho que usar adubo orgânico, atender a demanda e promover saúde. Como é que eu faço isso? Recomendação dos manuais. Primeira coisa, vou olhar os manuais. Aí eu botei ali a provocação. Quais manuais? Está disponível para nós manuais de adubação em sistema orgânico e plantio direto? Não. Né? Mas é um norte que a gente tem, pelo menos já olhando a recomendação do sistema convencional, que está disponível. Escolher a fonte adequada e o momento da aplicação. E daí eu vou ajustar as adubações, a nutrição, né? Observando sinais de planta, ajustando dose e o momento da aplicação, se for o caso. A provocação 2 que eles fazem. Como estabelecer doses de adubação orgânica atendendo a recomendação e ao mesmo tempo a TDA da planta em SPDO? Impossível. Essa é a resposta deles. Como assim impossível, Ícaro? Pô, você lembra daquela tabela do tomate que eu falei, que não apareceu ali? Ou daquele gráfico de absorção pelo brócolis, né? Como é que a gente vai fazer isso com adubação orgânica, né? Não dá. Não tem adubo orgânico disponível para isso. E muitas vezes a gente quer fazer dose única, né? E mesmo que a gente parcelar, a gente está exagerando em alguma coisa. É difícil. Provocação que eles fazem, que a gente podia combinar a adubação orgânica e mineral, mas daí a gente já não está falando mais de produção orgânica, né? Aí facilitaria um pouco mais isso. Mas a melhor forma é o uso de compostos orgânicos estratégicos, liberação em consonância com a absorção pelas plantas, associar isso ainda com biofertilizantes. Daí a gente está contornando essa impossibilidade que eles colocaram aí. A questão 3. O que é mais importante, utilizar somente adubos orgânicos ou promover a saúde de plantas? Ambos. Mas a gente assume que isso é mais complexo no SPDO. Questão 4. Como usar exclusivamente adubos orgânicos? Beleza, aí a gente tenta mais ou menos matar a charada aí.
Compostos orgânicos estáveis, tem que ter um bom grau de umidificação. Compostos úmicos, né? Tem que ter uma boa composição nutricional desse material, coisa difícil de fazer, na minha opinião. Deliberação adequada, né? Se a gente puder trabalhar em dose única, facilita o manejo. Temos que estar sempre avaliando o solo com análise, né? Para a gente ver se a gente não está promovendo acúmulo. E biofertilizantes, né? Adicionalmente. E acreditar também na ciclagem de nutrientes, né? No sistema. Tá bom? Essas foram as minhas provocações de adubação no plantio direto orgânico, né? Que é um pouco mais difícil. Já estou terminando, amigo. O que eu recomendo? Pessoal, eu me envergonho como agrônomo de ter lido esse livro da Ana Primavera só agora na pandemia, 10 anos depois de formado. E só li porque estava mais ou menos em casa encostado, por causa da pandemia também. E num grupo de agroecologia da Emater, do IDR, foi lançado lá o PDF desse livro aí, que tem 500 páginas, né? Aí, bom, já que eu estou tranquilo, eu vou dar uma lida aqui. E, poxa vida, foi uma paulada na cabeça, igual o treinamento do plantio direto. E por isso que eu falei assim, se esse negócio do plantio direto é novidade, eu acho que não é novidade. A mulher e os parentes dela, os Primaveras, né, escreveram isso aqui há mais de 50 anos, né? Se eu não estou enganado, mais de 50 anos. Né? E é um conhecimento que vem sido gerado por eles e por outros pesquisadores há mais de 100 anos, então não é novidade. Mas eu absolutamente recomendo a leitura do livro do SPDH, que foi lançado pelo movimento, e esse da Ana também. Agora você tem que me ajudar de novo, amigo. Passa aí esse aí, que esse aí não vai. Foi? O que ela coloca nesse livro, cara? Quais as ações nossa agricultura requer? 6 pontos básicos da agricultura orgânica natural. Acho que esse é o termo que ela usa lá. Sustentável fui eu que coloquei ali. Que devem ser observados nas regiões tropicais. Agregar o solo, proteger o solo, aumentar a biodiversidade, aumentar o sistema radicular. Manter a saúde vegetal pela alimentação equilibrada. Proteger os cultivos e pastos contra o vento e as brisas constantes. Tem alguma novidade aqui? Não. Antes dela já se falava isso, o plantio direto promove isso. Então, né? O que a gente está esperando para começar a fazer? Achei muito bacana isso aqui, né? Às vezes a gente não presta atenção nas coisas, a gente é cego assim, né? A gente vai num produtor lá em Campo Magro, viu, Lucas? Fui fazer uma declaração lá, na comunidade de São Gabriel, se não me engano. E eu não conseguia escutar o cara, eu fazia as perguntas para fazer o laudo ali, né? Eu não conseguia escutar por causa do vento, que era um topo. Muitos hectares ali, muita hortaliça, perdendo um monte de água, né? E as plantas sofrendo com um vento constante. A gente não fica chateado quando está ventando, né? A gente quer sair um pouco dali, né? Se proteger do vento, a gente pode ficar doente, e a planta é a mesma coisa. Tá bom? Mas essa é a provocação que eu faço, tem lá no livro dela. Solo vivo, né? Se a gente falou em saúde de solo, como é que a gente promove a saúde de solo? Se o solo é vivo. O solo tem que estar vivo. Você fala isso para alguns produtores, mas como assim vivo? Aí eu vou deixar o Lucas falar depois. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, essas são as frases dela. Isso aqui eu coloquei ontem à noite. Eu quis colocar porque eu fiz uma comparação, Júlia, me ajuda aí. Da IN 46 de 2011 para 52 de 2021, que o Júlio falou que eram os desafios, né? Tem ali, ó, capítulo 3, artigo 3º. Eu vou ter que olhar aqui no computador, meu amigo. Aqui. Não está aparecendo. Aqui eu consigo ver, tá vendo? Olha o vermelho aí. Ó. Você fecha e abre normal, aí vai dar. Aí, ó. Consegue projetar dessa forma para a tela? Aí. O que o artigo 3º, inciso 9, fala lá? A unidade de produção orgânica deve buscar 9. Manutenção da cobertura permanente do solo. Salvo engano meu, Júlio, isso aqui não está na 46. Isso aqui é uma redação nova da 52. Não tinha isso aqui, ó. O que se deve buscar na produção orgânica? Manutenção da cobertura permanente do solo. Não está lá na outra, agora está.
Mas é buscar, não é obrigatório, certo? Aí guardem essa palavra, permanente, aqui. Segue para o outro cara. Ali. Não, mais para baixo. Ali. Beleza, aí mais para frente no 95, que é mais ou menos no 94 da 46, ele fala aqui, dos sistemas orgânicos de produção vegetal, objetivos 95. Sistemas orgânicos de produção vegetal devem priorizar, lá era buscar, aqui é priorizar. 4. A redução do revolvimento do solo ao mínimo possível, a exemplo do plantio direto, cultivo mínimo e outras técnicas conservacionistas. Não tinha na redação do 46 também. Então, pelo menos é uma evolução. Pelo menos está ali, né, Júlio? Tá feita a provocação, né? O que a gente deve buscar e priorizar. Foi o que eles botaram, né? Então, permanente. Isso aqui é do Júlio, eu roubei dele também. Eu escutei ele falar e eu copio agora. Palhada permanentemente no sistema, plantas permanentemente no sistema, raízes permanentemente no sistema. E aqui embaixo não dá para ver, mas está escrito promover a vida permanentemente no sistema. Feito? Algumas imagens, então vamos lá. Essa foto é muito bacana, lá da uma propriedade de Angelina, Santa Catarina. Olha a declividade disso aí. Topografia totalmente inaceitável para a produção de hortaliça, mas o Ministério Público lá liberou o produtor se ele fizesse plantio direto. Então ele está plantando brássicas aí, é o negócio dele, plantar brássicas. Nessa situação de topografia, percebam ali que não tem solo lá embaixo, ó. Sabe, você não vê quase nada de erosão aqui. Lembra daquilo que eu falei de capoeira? O cara deixa a capoeira, virar capoeira 1 ano, daí ele maneja e planta a hortaliça ali. Super macio o solo, aguenta altas pancadas aí de chuva. Eu quase chamei o técnico lá da Epagre de mentiroso, quando ele falou que choveu 240 milímetros em 1 hora e não deu nada, assim, né? Mas é o que ele disse. Talvez ele se errou no número ali, mas não é de se duvidar, tá? Batata salsa, veja aí que bem bacana. Cebola, detalhe da cebola, alface, brássicas. Essa aqui eu acho que é de Quitandinha, um colega nosso que fez ali. Essa família a gente visitou, a produtora de chuchu, saíram de 30 toneladas para 90 toneladas por hectare, né? Quando começaram a adotar o sistema. Vocês andem em qualquer lavoura de chuchu aqui da região, vocês não conseguem enxergar nada, porque é um teto, né? É um negócio violento de folha. Então aqui eu trabalho muito bem a questão de reduzir o número de planta. Melancia, cucurbitácea vai super bem, né? Abóbora. Essa aqui é a lavoura de manjericão lá do produtor que fez repolho com almeirão. Não foi tão legal porque, você se lembra que é aquilo que eu falei lá daquele folder 2009? Evitar a semeadura de plantas espontâneas, né? Depende do produtor, ele não consegue, não tem mão de obra, não tem tempo. Essa aqui é uma lavoura que demanda muito tempo para colher, o cara fica quase o verão inteiro só colhendo. E ele começa a deixar algumas áreas a sementar plantas espontâneas, né? E aí a área fica muito infestada. Difícil fazer plantio direto numa situação dessa, ainda mais orgânico, viu? Depende da cultura. Eu não faria uma planta que nem o alface, que nem um tempero que nem esse, numa situação assim. Eu faria um tomate, um repolho, né, que a gente pode manejar com roçadeira. Pimentão de São José dos Pinhais, os colegas lá do escritório, né, Rony? Daquele produtor lá. Berinjela, jiló. Feijão vagem, tomate, ali ó. Tomate. Minha última provocação, já passei demais o tempo. Se isso aqui está perdendo em produtividade ou qualidade para outro sistema, ou melhor, outros sistemas não são piores, promovendo menos conforto de plantas e, portanto, menos saúde para o ser humano. Beleza? Feita a minha última provocação, obrigado e desculpe ter passado o tempo.
Devido ao horário, então agora nós vamos fazer o coffee break. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer para o Ícaro, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta. Não tendo, então convido, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Curitiba, a Suzane, para fazer a entrega do certificado ao palestrante.